Ei, gente! Bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Eu aqui, Priscila, mais uma vez trazendo para vocês um tema atual do seu e do meu dia a dia. Hoje a conversa vai ser boa demais da conta, como diz aqui em Minas. Gente, nós vamos falar sobre um assunto tão pouco falado, mas tão importante para a vida. Olha, tenho convidadas super especiais. Você não pode perder esse programa. Fica comigo até o final, que eu já volto para te contar o tema de hoje. Olha só, eu quero começar com a nossa reflexão do dia e ao fazer a citação, eu quero te ver se você vai ficar esperto e vai acertar o tema do programa de hoje. A citação hoje vai estar em Cantares de Salomão. As dicas estão boas, olha, que lindo isso. No primeiro capítulo. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado, o teu nome é. Por isso as virgens te amam. Isso está lá em Cantares de Salomão. O que está na Bíblia? Tá na Bíblia demais, porque Deus é perfeito em tudo o que faz e tudo que Ele deixou para a gente aqui atinge diretamente quem nós somos, quem eu e você somos. Hoje o tema do nosso programa é sexualidade na vida a dois, dentro do casamento. Nós vamos falar sobre esse assunto tão pouco falado, mas tão necessário. Gente, Salomão, quando escreve esses versos, ele está nitidamente apaixonado. Você já se apaixonou? Eu já. Eu sou casada há alguns bons 7 anos aí e tenho alguns outros mais de relacionamento. E eu me lembro da primeira vez que eu senti o meu coração bater mais forte pelo meu esposo. O sentimento da paixão, ele é lindo. Ao mesmo tempo que ele é lindo, ele é perigoso. Quando que ele deixa de ser muito perigoso? Quando você é bem instruído. Quando você tem conhecimento para lidar com um sentimento que é tão legítimo. A sexualidade do ser humano, ela é muito legítima e ela é linda e ela é santa, ela é espiritual. Porque não há uma coisa sequer que não seja espiritual depois que Jesus chama para si todas as coisas quando ele morre naquela cruz. A Bíblia fala que Jesus reconcilia consigo todas as coisas. E juntamente com esse todas as coisas está a minha e a sua sexualidade. Então a sexualidade ela pode ser perigosa se você não tem conhecimento, um conhecimento embasado na verdade bíblica. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com essas minhas duas convidadas que são tão especialistas no assunto. E assim, manda o programa para o seu marido, para a sua esposa, principalmente, ou para aquele seu amigo. Se você ainda não é casado, escuta também. Você precisa adquirir conhecimento para que você viva na hora certa esses momentos da melhor forma possível. Vamos para a nossa roda de conversa. Voltamos. Quero começar apresentando a minha querida doutora Estânia de Paula. Tá aparecendo para vocês aí o Instagram dela, doutora Estânia de Paula. Ela é ginecologista obstetra e sexóloga. Eu tive o privilégio de ter o meu segundo neném com essa médica tão carinhosa e cuidadosa. Estânia, obrigada pela presença. Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui com você. Mais um episódio de vida, né, juntas. É verdade, isso é muito importante. Ela vai estar na minha vida para sempre, nunca mais esqueço, né? Porque a Lelê tá lá comigo. Iniciando mais um nascimento na sua vida, né? Que verdade. Que esse programa, que essa experiência, né? É verdade. Então, como é bom. Bom demais, obrigada. Olha, e a segunda convidada eu trouxe lá de Orlando para vocês.
de uma forma completamente tecnológica. Você deve conhecer ela também, é a Roane Belo. Ela é influenciadora cristã dentro do quesito sexualidade. Ela fala muito sobre um casamento extraordinário. E você deve ter ouvido Sexta-feira, Brasil! E o nosso programa era uma sexta-feira, hein? Roane, obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda no nosso programa. Ai, que honra estar aí, poder estar assim, né, conversando com vocês. Boa tarde, doutora Stane, boa tarde, Priscila. Boa tarde, que delícia querida. poder estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né, na vida de um casal, sobre a sexualidade. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Verdade. Olha, então assim, a gente tem aqui a doutora Stane, que é sexóloga e médica, obstetra, ginecologista. A Roane, que também trabalha de uma forma de influenciar as pessoas dentro dessa área. E principalmente, Roane, fala para um público muito cristão, né? E a gente precisa de pessoas que falem para esse público também, porque existe tanta distorção, né, dentro desse assunto, e a gente precisa trazer clareza, a gente precisa trazer luz, verdade, falar sobre isso. Então, esse é só o primeiro Beleza no Comum que vai falar sobre sexualidade. Vão ter muitos outros, e eu já estou aqui ao vivão falando que eu já conto com a Roane e com a doutora Stane nos próximos programas. Tamo junto. Ô, gente, olha só, me conta, por que é tão difícil falar sobre sexo em contextos cristãos? Quem que fala primeiro? Qual é você, Vou Stane? levantar a mão. Por que é tão difícil? Primeiro porque as pessoas, elas ligam pecado com sexo. E até o pecado original, não é? Tem toda uma conotação erótica e que não tem nada a ver com o sexo. Então, assim, a mulher ou, né, os dois ali, dentro de um jardim, que seria um lugar ideal, cometeram um pecado da desobediência. Não tem nada a ver com a sexualidade. Sim. Né? E ficaram envergonhados e, por isso, tamparam aquilo que para eles daria vergonha, que seriam seus órgãos genitais. Então, o errado, o sujo, aquilo que não é adequado, como se fosse assim, fizeram uma associação entre o que é o sexo, o que os dois tinham, não é, dentro da ideia de Deus, que seria o compartilhar dos dois com o pecado. Sim. Que não é verdade, Sim. né? A ideia de Deus, eu creio que é que os dois tivessem, da mesma forma como qualquer outro ser vivo, a capacidade de ter prazer dentro da sua sexualidade. Sim. Mas a desobediência em relação à disputa de poder fez com que muitas vezes a gente acabe tendo esse contexto sexual aí deturpado, né? E com todos os séculos vindo, né? Era vitoriana, a própria igreja veio trazendo uma série de tabus, uma série de normas para que o comportamento sexual das pessoas fossem delimitado. Né? Então, eu acho que nossa que Roane pode ser um pudesse... pouquinho disso, né? Roane, e na sua perspectiva, o que você acha? Por que é tão constrangedor, difícil? Por que fala tão pouco? Eu concordo plenamente com o que a doutora Stane falou, né? E eu quero acrescentar, assim, que, né, por causa da Igreja Católica, enfim, às vezes eu tô confundindo português, tá, gente? Sem problemas, nós entendemos. A gente traduz. Muitos anos, né, Roane? Já tem 11 anos de América. Então, assim, a gente vê que a Igreja Católica trouxe isso muito forte, né? Que o sexo foi, durante um tempo, tido muito só para procriação, entendeu? Então, aí acaba que a parte até da sedução, aquela, vamos falar, dança do acasalamento, Sim. entre marido e mulher, era algo proibido, porque o sexo era usado somente para a reprodução, né? E a gente vê que não é isso. A gente tem que entender que o sexo é bom, o sexo é lindo, foi Deus que fez, né? Não foi feito na China, não foi feito nos Estados Unidos, foi criado no coração de Deus. Sim. Né? Então a gente tem que entender que o sexo é lindo. E uma das coisas que a gente vê também que é uma informação passada de geração para geração. Isso, então, Roane. os nossos avós aprenderam assim, os nossos pais, e muitas vezes não é conversado dentro de casa, porque sexo é um assunto proibido.
entendeu? Então, como fala das partes privadas, né? Então, muita gente tem vergonha de falar sobre isso. Então, acaba se tornando um tabu, até mesmo dentro da igreja, né? Não só na igreja, mas dentro das próprias casas também se torna um tabu falar sobre sexo. Isso que a Ruane está falando, que a doutora Stone também falou, que é uma coisa histórica. Eu e você também deve se lembrar, às vezes, se você colocasse a mão em alguma parte íntima, a pessoa falava com você, ou a professora da escola, ou alguém falava, tira a mão daí, menino, isso é sujo, não pode, não sei o quê. A relação sempre foi muito difícil, né? Com essa questão da sexualidade humana. Eu acho que isso não é tão atual ainda, né? Então, assim, eu sou tão novinha, então vou cantar uma musiquinha. Olhos, ouvidos, boca e nariz, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Ninguém tem mais nada senão cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então, não é colocado para ninguém que é importante a gente ter uma genitalidade. Sexo não é genitalidade, não é? Tá muito longe disso. A gente não pode se resumir a um pênis e uma vagina. Não, a sexualidade, o erótico, o sensual, está longe de ser somente uma parte íntima e as pessoas apenas resumem umas às outras a isso. E no casamento, o grande problema está nisso. As pessoas esquecem do primeiro versículo de Cantares, não é? Do beijo, do cheiro, do gostoso, da sedução. E fica uma coisa muito resumida a simplesmente uma genitalidade. E aí perde a graça, não é? Perde totalmente a graça. Sim. Você ter uma rotina e a gente fala, olha, o que tem no almoço? Arroz, feijão, carne, batata. Pô, arroz, feijão, carne, batata... Todo dia? Todo dia, não é? Se você não puser um temperinho ou não mudar a cara daquilo, realmente a sua parte cerebral, que a gente chama, né? Que é onde a gente tem os pensamentos, eles acabam ficando racionais e você não quer aquilo mais, você acaba tendo outros tipos de prazeres, você lida com aquela libido, né? Que é a energia vital da gente, de investimento para outras coisas, para intelecto, para os filhos. É engraçado você falar isso, doutora Stane, porque a libido não está só ligada à área sexual. Não. Né? A libido é uma palavra psicanalítica que ele fala sobre a energia sexual. Só que energia sexual não é para transar, gente. Sim. Né? Energia sexual é aquilo que a gente usa para trabalhar, para você se lidar com o outro. É aquilo que você tem, como se fosse a sua agressividade, né? Aquilo que você coloca, é o seu id. Né? E as pessoas acabam também genitalizando a palavra libido. Sim. E trazendo ela para desejo sexual. E não. Então, assim, igual a gente usar a palavra tesão, não é? Libido e tesão. Eu tenho tesão para trabalhar, para estudar, para fazer uma série de coisas. Então, quando a gente coloca o nosso libido na parte cerebral, né, cortical, aí a gente acaba tirando esse tesão primário, que é da parte límbica, que é da parte que você vai ter o olhar para o outro e ter desejo e querer beijar, igual tá aí em Cantares. Até o nome, né? O Salomão fala que até o nome dela, para ele, já remetia a alguma coisa, né? Então, é isso que muitas vezes acaba com os casamentos e as pessoas acabam questionando no casamento. Mas eu não tenho mais vontade de transar com ele. Será que eu não o amo? Não é? Então as pessoas ligam o amor com o tesão. Contato físico em si. Sabe, com aquilo ali. Então por que eu não quero estar ali na intimidade? Porque eu não amo mais. E o casamento, ele é muito mais, não é? Tá muito além disso. Do que aquilo. E acaba que assim, a gente casa, aí tem filho, aí tem o que eu vou fazer, onde é que eu vou, como é que vai ser a nossa vida, o que nós vamos construir. Passa para a parte cortical, a nossa energia do casamento e realmente a gente deixa ao longo, casamentos longos, de longas duração, o sexo realmente fica de segundo plano. As pessoas ficam com mas será que eu não tenho desejo? Eu tenho desejo de ter desejo. Né? É uma música da Ana Paula que fala assim, a gente tem que se apaixonar novamente, né? Pelo primeiro amor. Isso. Né? E essas informações são sensacionais para a gente poder mudar isso, né, Ruane? Com certeza. Eu acredito muito, assim, que vinho, quanto mais velho, mais gostoso fica. Beleza, é isso mesmo. Então, a gente tem que, para mim, eu acredito, assim, que como mulher,
né? Como a doutora Stani falou, assim, que conforme for o casamento, vai passando, a gente às vezes vai deixando isso em segundo plano. Mas a gente precisa entender qual que é o valor do sexo, né? O sexo, ele gera conexão. Eu falo assim que quando você tem a intimidade ali sexual com o seu marido, você está publicamente, né, assim, para o mundo espiritual, confessando mais uma vez a sua fidelidade a ele, a sua devoção, né? E existe um versículo na Bíblia que tem uma tradução que fala quando o homem e a mulher têm uma intimidade, eles estão tendo como se fosse um culto ao Senhor, porque aquilo ali é uma expressão do amor de Deus. Que lindo então, isso, né? quando a gente entende essa profundidade, fica mais fácil de, nos dias de cansaço, né, de estresse, a gente poder trocar de roupa e falar assim, não, hoje tem. Isso, né? Isso. Vamos lá. Vou fazer acontecer, né? Vou fazer valer esse dia, né? Isso mesmo. Roane, isso que você e a doutora Stani estão falando está tão alinhado ao autoconhecimento, ao conhecimento de uma forma geral do que é a sexualidade, do que é a relação sexual em si. E quando eu falo relação sexual, não diz só o ato sexual, tá? A relação sexual é aquilo que você constrói, é um relacionamento sexual, né? Um relacionamento que tem sexo também, né? Então, assim, isso tudo são informações que até pessoas que não são casadas precisam ter para quando elas chegarem nesse momento, elas poderem lidar melhor com essas questões, né? E eu quero já entrar aqui num outro ponto. Nós estamos na metade do programa e eu nem vi. Meu Deus do céu, vocês têm que voltar. Vamos lá. Quais os principais tabus que vocês acham, meninas, que precisam ser quebrados pelos casais cristãos no que diz respeito à vida sexual? Conta pra gente, Roane, o que você acha, assim? Um dos, tem vários, mas fala pra gente alguns. As perguntas que eu mais recebo são perguntas pode ou não pode. Então, eu vejo assim a legitimidade nas perguntas, a honestidade das perguntas nas pessoas querendo acertar, né? Querendo fazer o que é certo diante de Deus. Então, assim, eu já até deixo uma dica aqui. Eu gosto de ensinar esses 3 filtros, sabe? Em tabus. Por exemplo, eu posso usar brinquedinho, posso fazer sexo anal, posso fazer sexo oral. Então, já deixo essas 3 dicas. Primeiro, jogue à luz a palavra. O que a Bíblia diz em relação a isso? A Bíblia é clara em relação a isso? Se for, ok. Se não, né, você vai passar para o segundo passo. O segundo passo é o bom senso. Né? A gente olhou pela parte espiritual, depois a gente olha para o natural. Diante disso, diante da sociedade, isso é contra a lei? Isso vai infringir alguma coisa? Isso vai humilhar o meu parceiro, vai envergonhar ou vai trazer algum vício? E aí a gente passa para esse segundo filtro. O terceiro filtro é o consenso. É o comum acordo entre o marido e a mulher. Ok, passou pelos 2 filtros primeiro, o marido e a mulher estão de acordo, vamos fazer. Se não, não vamos fazer. Então, dentro dessa área cristã, né, isso é o que eu tenho visto mais. Esse tabu, assim, se eu posso ou não fazer pode. De coisa. Legal, é porque resume muito, né, doutora Stani, né, Roane? Tipo assim, pode ou não pode? Tá para além disso, né? Porque, às vezes, o que é legítimo para um casal, passando nessas 3 peneiras, nesses 3 filtros, não é legítimo para o outro, né, doutora Stani? E o problema todo que eu vejo que as pessoas acabam virando o fariseu da vida do outro. E aí, e o meio cristão acaba fariseando muito os casamentos. Eu falo muito assim, olha, não é no meu consultório que eu vou te dar permissão. A permissão está entre o que você tem, o que você dá conta, o que você não dá conta, depois que você resolver fazer qualquer coisa na sua vida. Sim. Porque tá lá, olha, existem as leis que foram leis lá do Antigo Testamento. Tá todo mundo claro, não precisa nem ser cristão. Roubar, matar, tá ali, não é? Agora, o que você vai, a partir do momento que você fez um trato com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa, o que vocês dão conta, não é? Dentro do que para você é norma, não é? Porque normal, eu não posso falar o que é normal na sua vida. Existe uma norma social, que aqui no Brasil é assim, lá na Suécia é daquele jeito, lá na Arábia Saudita daquela outra forma. Então, as normas sociais, elas vão dependendo do padrão social onde é que você está. Então, olha, dentro da sua sociedade cristã, para você, sociedade, adequado? Ok. Não é? Não estou eu aqui, Stani, para julgar se é certo, se é errado, se pode, se não pode. O que é tabu? Muitas vezes os tabus são, olha, muitas vezes os casais, eles não conversam sobre os desejos uns que o outro né? tem.
não é? O que é bom para mim, o que não é. A frequência sexual é um problema, porque se eu falo que a minha frequência sexual de desejo, olha, eu quero estar com você, ter relação sexual com você 2, 3 vezes por semana e você quer uma só, então é porque eu não gosto de você, porque você não gosta de mim, porque você não tem uma atração. Isso não é uma verdade, né? É muito comum os casais terem uma alteração de frequência, de desejo, não quer dizer que isso é um problema, é uma adaptação, né? Então, a virgindade ainda é um tabu dentro da sociedade cristã, né? E é cada um que vai decidir isso dentro à luz da palavra, à luz do que ele entende como certo e errado, e essa decisão é pessoal, não é? Muitas vezes a pessoa vai lá no pastor e pergunta, pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Está trazendo para o pastor uma carga que é dele, não é? É ele com Deus, para você e para o seu Deus. O que para vocês entendem como certo e errado, né? Tá lá na luz da palavra o que dentro daquilo que está pregado é o correto, Sim. Né? E às vezes as pessoas querem uma licença para pecar, né? Um jeitinho, tipo assim. Igual meus alunos. Eu posso ter relações do casamento, mas assim. Mas a Bíblia está clara sobre o que é, o que não é. Não é? Igual hoje meus alunos perguntaram assim, professora, você pode me dispensar? Eu falei, não. Mas só você que pode. Eu falei assim, não, eu não posso te dispensar. Você é aluno, eu sou professora. Estou no meu dever, você está no seu. Sim. E às vezes as pessoas colocam as outras pessoas até em saia justa, né? Olha, fulano de tal diz que não pode. Aí eu tiro o meu da reta, ponho o fulano, né? Para ele poder arcar com a responsabilidade. Consequência. Então, os tabus que a gente está chegando, alguns que a gente citou aqui, é parar de delegar, né, algumas coisas que tem que ser com a sua consciência entre você e seu esposo e o seu conhecimento bíblico, a sua intimidade com Deus, que tem coisas que estão tão claras na palavra de Deus ali, parar de delegar isso para outras pessoas. Isso vai criando muitos tabus mesmo. Um outro tabu que eu acho que a gente tem muito aqui, gente, no Brasil, a Roane pode falar um pouco se é assim também aí na América, Roane. Aqui a gente tem um teor sexual tão distorcido, um negócio tão bagunçado, que assim, quando a gente tem que lidar com esse assunto, é por isso às vezes também que eu acho que é difícil falar, porque aqui no Brasil o sexo ele é tão banalizado, eu não sei se é assim aí também, Roane, é assim? Como é que é? Com certeza, a banalização do sexo está por toda parte, e eu acredito muito assim que tá nesse nível porque a igreja não tem se levantado, porque a gente não fala, é verdade. Não tem falado. Nós, como cristãos, nós que temos que pregar sobre sexo, nós que temos que ser exemplo. Eu falo que sexo de crente é quente. Isso, é isso. É a gente que tem que ser o exemplo, né? Como a Bíblia fala que se tornarão uma só carne, ou seja, o sexo é entrega de corpo, alma e espírito. Né? E quem mais está cheia do Espírito Santo aí somos nós, então é a gente que tem que ir lá e pregar. Isso. Então, assim, infelizmente, aqui nos Estados Unidos também, a banalização está muito grande, é uma desordem geral, a gente vê que realmente é o final dos tempos, né? Jesus está voltando. É verdade. Mas sabe uma coisa importante? Banalizar é um problema porque as pessoas ficam superficializando o assunto. Então, quando eu não quero falar nada sério, eu falo a coisa en passant. Então, o banalizar, muitas vezes, é não dar o devido valor àquele tipo de assunto. As pessoas hoje não querem falar nada sério, nada que tenha conteúdo, vira DR. Ô, doutora Stani, quando você fala isso... A realidade, eu acho que o pecado está tão aflorado, né? A Bíblia fala sobre a imoralidade sexual, eles estão entregues aos prazeres da carne e eles querem, o prazer do meu corpo, eu quero satisfazer a minha vida, entendeu? Então, se o sexo é só pro casamento, isso aí é pra você, não é pra mim, e eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. E isso então, eu acho que é nível que a banalização entra, sabe? De achar que o sexo não é algo importante, lavou tá novo, entendeu? E essa questão que vocês estão falando aqui, isso me remete muito a uma falta de compromisso, né? É mais fácil eu banalizar, porque não aprofunda, né, doutora Stani? Porque aí eu não quero compromisso. Eu não me comprometo e a palavra de Deus nos ensina que o sexo, ele está completamente arraigado com comprometimento de vida.
E esse falta de compromisso é a falta de responsabilidade que eu tenho com o outro, com o corpo do outro, com o que eu faço com o outro e com o que é a consequência em relação daquilo. a isso. Então, a gente tem gravidez aí não planejada, infecção sexualmente transmissível a rodo. Hoje, sífilis está aí, ó, pulando para todo lado. Por quê? Eu não estou sendo moralista, sabe? Assim, as pessoas não se comprometem com o outro. Entender que a partir do momento que eu entro em contato com você, é o que ela falou, é corpo, alma e espírito, não tem jeito. Não tem como lá votar novo, gente, não tem jeito, porque é uma inscrição. Sim. Não é? Então, como ginecologista, eu vejo as pessoas assim, mas eu não preciso, mas aí... Gente, não é uma questão de você se relacionar com várias pessoas que a gente está falando de promiscuidade, é como que você está se usando. Como que o seu corpo não tem valor nenhum em relação ao outro. Você está buscando o princípio do prazer imediato, que é bem infantil, né? Com algo que você não lida com frustração, você não sabe lidar com frustração, como se fosse uma droga, né? Eu vou ali, tenho um sexozinho, tenho um prazerzinho, e acabou, e depois eu quero de novo. Não tem nada que você queira investimento. Em relação afetiva, para que tenha duração, tem que ter investimento. É verdade. E sexo de qualidade tem que ter investimento. Não tem aquela coisa assim, eu preciso ter experiência sexual. Gente, uma experiência é trabalho, no trabalho. O sexo não tem como ter experiência. Se eu me relaciono com você, a minha única experiência é com a Priscila. Eu posso ter uma outra experiência com uma outra pessoa, mas que não tem a ver com a Priscila. Eu não tenho como levar o que eu tenho com você para outra pessoa. São relacionamentos assim, de cada um. De cada um. Não é? Gente, vamos lá. Existe casamento sem sexo? Tá me dando poucos minutos ali, vamos lá. Existe casamento sem sexo? Existe. E a baixa frequência? Quais podem ser o quanto pode ser prejudicial? É o que eu falei no início. Quanto mais longo o casamento, mais a frequência diminui. Porque você passa a libido para a parte cortical do cérebro e o sexo passa a não ter prioridade. Existe casamento sem sexo. Até porque existe pessoas com transtornos sexuais, com transtorno de uma série de doenças que mantêm um casamento. A intimidade, a pele na pele, o olhar, o carinho vai manter um com o outro. Não é? Muitas vezes eu não tenho a genitalidade, eu não tenho uma ereção adequada, uma vagina atrófica, que não vai me permitir ter um pênis-vagina, mas o sexo vai além disso. E muitas vezes, quando o homem perde a ereção ou a mulher tem uma dificuldade de excitação, eles acabam não querendo mais se relacionar porque acham que o sexo é só isso, né? E aí os casamentos acabam ficando o quê? Assexuados, né? Porque eu não me relaciono com você, mas com medo da minha falha. Sim. Né? Então, em situações específicas que a doutora está colocando aqui, existe essa falta da relação do ato ali por um motivo específico, né? Mas o sexo não está só ligado ao ato em si, ele tem todo esse contato de pele, etc e tal. Mas a gente tem também que colocar que o sexo ele é indispensável no casamento e a falta dele, ou a baixa frequência, pode ser prejudicial em alguns pontos, né, Roane? O que você acha que pode causar de prejuízo aí? Um dos objetivos do sexo é criar a conexão, né? Existem pesquisas que falam que depois que o homem tem a ejaculação, ele libera o hormônio da conexão e ele se sente mais próximo da esposa. A gente pode ver também que um casal que fica muito tempo sem ter essa conexão, ter essa intimidade, eles quando brigam, a briga fica muito mais acentuada do que se eles tivessem feito sexo naquela semana. Então, a gente vê que realmente o sexo faz parte mesmo do casamento, é como se fosse um pouco aí do termômetro, né, do casamento. É importante, e eu acho que nesse caso, a gente tem que lembrar da intencionalidade, a gente tem que ser intencional mesmo, é colocar na agenda se for preciso, hoje tem sexo, daqui a 3 dias tem sexo, entendeu? Colocar aí na agenda. Igual passar fio dental. Gostei de você, Roane, tipo assim, ser realmente intencional, vamos fazer. Né? Não é? Eu acredito que a doutora Stani deve receber muitas mulheres no consultório falando, a libido tá fraca, não quero. Mas às vezes é preguiça, às vezes é baixo hormonal, a gente tem que mexer nisso aí. Tem que entender. Sexo. Como a doutora Stani falou, comer o feijão com arroz todo dia, a gente cansa. E muitas vezes, o primeiro fator hoje pelo qual os casais não têm desenvolvido essa conexão é por falta de conhecimento do corpo humano.
Eu estava fazendo uma palestra outro dia, um senhor chegou, ele falou assim, quando você começou a falar sobre sexo, eu falei assim, eu já sei, já sou casada há 40 anos e tal, mas quando você falou que a mulher tem 2 buracos, que um é para penetração e outros para sair o xixi, eu fiquei chocado, porque eu achei que fosse o mesmo buraco. Olha pra você ver. São 3, hein? E olha só. Também. Ele achou que era um buraco só da uretra e o do canal vaginal, ele achou que fosse um só, que fosse por ali saísse os 2, entendeu? Entrava e saía. Como o homem, né? Como o homem tem só aquele buraquinho lá. Sim, é verdade. Ô, gente, eu tô chegando no final do programa, eu vou pedir para as minhas convidadas falarem rapidamente como que vocês acham que a gente pode melhorar a vida sexual. Casais recém-casados e casais já casados há mais tempo. Doutora Stani, como é que pode melhorar rapidamente? Existe um trabalho em sexologia que é foco sensório. O que é o foco sensório? É você realmente ter uma sensoriedade da pele, ou seja, você ter contato, conexão. Então, os casais, eles precisam dessa conexão. O que a Roane falou, que a gente libera ocitocina, e a ocitocina é o hormônio do prazer e é o hormônio da conexão. Sim. Se eu não tenho conexão de pele, se eu não pego no outro, se eu não tenho intimidade de toque, tá? Na hora que eu for estar com o outro, eu vou ficar dando choque, né? O outro encosta na gente, fica dando choque. Então, o que é legal é que você assim, dorme abraçado, procura tomar banho junto, pede para passar um creme, sabe? Para você manter essa relação de pele, de afeto, de sensório, legal. Sabe? Olha no olho, sabe, do outro, conversa, não dorme com problema, sabe? Dormir com problema é o problema aumentar no outro dia dia. seguinte. Roane, fala pra gente rapidinho, o que você acha que pode fazer para melhorar a vida sexual do casal? Assistir sexta-feira lá no Instagram da Roane, tem muitas dicas práticas aí pro casal, mas uma que eu quero deixar aqui é ser mesmo intencional. Um casal, ele precisa mesmo valorizar o sexo, saber que é importante, que é vital para o casamento, né? E realmente, se for preciso, coloca na agenda. Minha filha, vai fazer, vai ser feliz, entendeu? No final fica tudo lindo. E o marido tem... eu acho que assim, também tem que lembrar que a testosterona, o homem tem muito mais testosterona do que a mulher. Então, a mulher tem que ser intencional em pensar mais em sexo, entendeu? Em colocar ali como prioridade na mente dela também. Então, sim, mulheres pensem mais em sexo. Gente, que bate-papo maravilhoso. Eu falei que ia ser bom? Falei que ia ser bom. Temos que falar mais sobre esse assunto. Roane, muito obrigada. Um beijo pra você. Obrigada, Deus abençoe. Rapidinho, mulher pensar em sexo é com o marido, tá? É esse tipo de pensamento. Com certeza, tá? Misericórdia. Vamos lá, hein, gente? Nós estamos falando aqui pro casal, hein? Doutora Stani, querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer. Sempre estar aqui com você. Obrigada. Eu vou seguir a Roane vai me seguir também. Isso mesmo. A gente vai fazer uma dobradinha. Ai, que bom, que bom. Gente, um beijo. Até o nosso próximo Beleza no Comum. Deus te abençoe. Tchau.